E aí galera, eu tô aqui de volta para mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês me fizeram no Twitter e no Blue Sky. Mas antes de começar a responder as perguntas mesmo, eu acho que eu preciso aproveitar esse comecinho de vídeo para fazer o meu pronunciamento oficial sobre as tretas que aconteceram no canal na última semana e pouquinho. Não é nenhuma história que seja novidade nesse nicho de canais de YouTube, mas basicamente eu fui hackeado, minha conta foi hackeada, durante uns 5 dias eu perdi acesso não só ao canal, como todas as coisas que estavam linkadas à minha conta do Google. Inclusive foi no mesmo dia que eu postei pedindo pra vocês enviarem perguntas pra eu responder nesse vídeo. 1 ou 2 horas depois que eu fiz aquele tweet, deu a merda, no qual o meu notebook, que eu comprei inclusive novinho, há menos de um mês, ele acabou sendo vítima de um Trojan, e que eu sinto muito acabar com as teorias de vocês, mas não foi clicando no anúncio de aumente seu pênis ou de mães solteiras no Rio de Janeiro procuram. No momento que deu essa merda e invadiram o meu notebook, eu comecei a receber notificação pelo celular de coisas do Google de que estavam tentando entrar na minha conta num endereço da Estônia. Eu mandei negar esse acesso, mas mesmo assim não serviu de nada, e quando eu pisquei meus olhos, já tinham mudado a minha conta, já tinham mudado o número, todos os métodos de recuperação de conta, os e-mails que eu tinha para recuperar a conta, o número do meu celular eles alteraram para um número aleatório dos Estados Unidos, os e-mails de recuperação que eu tive foram apagados, me chutaram da minha conta, e só com uma sacanagem final, ainda fuderam meu notebook e eu tive que mandar ele para restaurar na assistência ainda. E aí foi aquele desespero e correria toda de correr pra assistência, de pedir ajuda no Twitter, pedir as pessoas para me marcarem o YouTube Brasil, pro YouTube Brasil me notar e eu conseguir entrar em contato com eles, escrever o que aconteceu, mandar formulário, esperar uma resposta. Isso foi na quinta, mal era meio-dia, e eu só fui receber um feedback de verdade na segunda. E aí ainda por cima, deu 1 hora e pouquinho mais ou menos do que tinha acontecido isso, começaram a fazer um monte de live bizarra de criptomoeda no meu canal. Eu imagino que todo mundo tenha entendido imediatamente que isso se tratava de hackers, porque eu não sei, eu acho que 10 anos de canal, acho que as pessoas já podem ter certeza que eu jamais faria live de criptomoeda. E aí eram umas lives que ficou o dia inteiro passando sem parar, dizendo que tava tendo 60 mil pessoas assistindo. Obviamente tudo bot, mas enfim, né? Aí nessa brincadeira toda, um dia depois disso, o YouTube até apagou o canal. Ele passou uns 3 dias simplesmente não existindo, e o YouTube não me dando nenhum feedback com o que estava acontecendo, e eu desesperado. E ainda por cima, os hackers, por consequência da conta do Google, que estava linkada em que é uma conta que tá linkada em quase todas as minhas outras contas, aí eles conseguiram invadir as minhas outras contas também. Estavam invadindo a minha conta da Amazon, estavam tentando comprar um monte de coisa cara, iPhone, uma caixa de som de R$2.000, umas coisas assim, e enviar para um endereço aleatório na Bahia, mudando um e-mail para um tal de Eric Santos. Inclusive, Eric Santos, eu sei que você não é o hacker original, eu sei que você só deve ter comprado os dados da minha conta da Amazon, mas dito isso, eu acredito que eu tenho seu IP e seu endereço, enquanto você estava tentando me extorquir. Eu não sei, parece o tipo de coisa fácil de render algum processo por estelionato. Mas enfim, mandei excluir minha conta da Amazon, tive que mandar cancelar cartão de crédito, uma merda. Mais importante que na segunda, o Google e o suporte do YouTube finalmente responderam pra valer. Eu fui capaz de recuperar a minha conta do Google, mudar todas as senhas, e depois, algumas horas depois, eles restauraram o canal. Então eu acho que no geral as coisas estão bem, estamos de volta, e os danos, assim, não foram os maiores. Mas mesmo assim, a experiência foi uma merda, eu não recomendo, e eu peço desculpas a todos vocês que me acompanham pelo transtorno. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer muita gente, porque por mais que a experiência tenha sido uma merda, e lidar com o suporte de Google e YouTube é um negócio que ninguém quer passar, eu fiquei muito feliz de ver muita gente comparecendo e demonstrando apoio, solidariedade, buscando ajudar quando deu a merda. Desde as muitas pessoas no Twitter que estavam lá enchendo o saco do YouTube Brasil, marcando eles,
dando retweet, chamando atenção, reclamando, que absurdo e tudo mais. Até outros canais que apareceram pra falar comigo, pra tentar ajudar de alguma forma, repassar algum contato, ou dar alguma dica sobre como lidar com isso, que inclui o Vinha, o Felipe Vinha, o Miguel Oliveira, do Vício, Felipe Peters, Imaginago, minha amiga Maru, do canal Zona Morta. E claro, também a Fernanda Smolt, Sugar Rush, Rapadura, vocês sabem quem é. Também queria agradecer o Felipe Francisco, que é alguém que trabalhou com a minha mãe e que me acompanhava do canal, e aí dessa forma a gente fez esse link. Ele é alguém que já trabalhou com muita coisa de rede social e já teve que lidar com situações como essa antes, então ele me ajudou a me encaminhar para certos e-mails e ter uma ideia de como redigir alguns e-mails para melhor chamar a atenção do Google e do YouTube. Também quero agradecer o Felipe Torrão, esse vocês já conhecem, que é um dos meus melhores amigos da vida real, que é no canal o intérprete de grandes figuras como Nerd Ter Tudo e o grande traficante latino Pablo Marihuana, mas que na vida real é de fato advogado e professor de direito com mestrado. E junto da minha outra amiga, Carol Navarro, já que eles trabalham juntos, já estavam começando, se tudo desse errado e precisasse ir para fins legais e jurídicos, já estava começando a, assim, rascunhar um processo, caso fosse necessário entrar na justiça para recuperar o canal. Acabou que deu tudo certo, não foi necessário, mas olha, fica a minha recomendação, quem precisar de advogados para fins assim, para Felipe Torrão e Carol Navarro. E é isso, o drama acabou e agora eu acho que eu finalmente posso começar a responder as perguntinhas de vocês. E vamos começar com a primeira pergunta do Alisson DZ, Começões Abertas, que pergunta: como se sente sabendo que ao fazer vídeos sobre Asterix, o hiperfoco começou a se espalhar entre pessoas com o vírus de morcego chinês? E muito obrigado por isso. E mais uma vez eu mantenho minha promessa de que os vídeos de Asterix estão dormentes por um tempo considerável. Eu tenho que falar sobre outras coisas para não alienar o público que não entende porque eu estou tanto tempo falando sobre Asterix. Mas dito isso, eu fico muito feliz de ver a recepção dos vídeos de Asterix tendo sido tão legais. Eles não foram nenhum monstro de views, mas a recepção de todo mundo tem sido muito boa. Gostei muito da resposta de vocês. Eu gosto de ver que em parte de disseminar um pouco a cultura de Asterix no Brasil depois de vários anos meio dormente, tá dando certo, que pessoas estão me falando que estão dando um jeito de conseguir ler os quadrinhos, de ir atrás de filmes, de ver a minissérie nova, especialmente o vídeo gigante que eu fiz aqui lá, o de 2 horas sobre todos os filmes e animações de Asterix, que eu fiz mais porque eu tava muito afim de fazer esse vídeo, eu queria, sabe, tirar aquilo do meu sistema, mas eu tava achando muito que ele ia ser um flop total. E não, ele chegou no dia, ele começou tendo bastante poucas views, mas ele foi pegando tração e virou um vídeo bastante digno, além de ter um ótimo engajamento e assim, um vídeo gigante, então foi muito proveitoso pra mim. E me dá a ideia de que é um formato, esse formato menos roteirizado, que é um pouquinho meio vlog das ideias, mas eu faço na webcam porque é um saco ter que gravar com a DSLR, porque a bateria dela dura pouco e, enfim, tem um limite de espaço no cartão de memória. A webcam, apesar da qualidade não ser tão boa, eu acho super digna pra fazer vídeos assim. Então é um formato que eu gostaria de explorar mais em outros temas no futuro. E como eu falei, chega de Asterix por enquanto, apesar de que eu não posso prometer que chega de quadrinho europeu, mas gostaria de explorar mais desse formato de vídeo no futuro. E eu fico muito feliz, muito feliz, muito realizado, realmente, de ver as pessoas tendo uma recepção positiva a essa bateria de vídeos de Asterix que eu fiz. Alan Perati pergunta: o que você está achando do roteiro, direção de arte, fotografia e maquiagens de The Last of Us temporada 2? Cara, então, Alan, acabou a segunda temporada agora, e eu não assisti nada dela. E não é nem só por falta de atenção, mas eu realmente não estava com vontade de assistir essa segunda temporada. Gosto de The Last of Us, o videogame, gosto muito de The Last of Us 2, o jogo, mais do que o primeiro, inclusive. Mas se você assistiu os meus vlogs dos episódios cobrindo a primeira temporada, quando saiu, uns 2 anos atrás, dá pra você perceber que eu tô meio caído em relação à série. Tipo, eu tô falando, eu não quero essa pessoa desnecessariamente negativa, tô criticando o que eu preciso criticar, mas eu acho que é meio claro de que eu não tô achando a série grande coisa. E eu acho que é meio que isso, né? No fim das contas, eu não vi a segunda temporada, porque apesar de pessoas estarem falando que a segunda temporada é muito inferior à primeira,
do jeito como eles adaptaram, no geral, eu já não gostei muito da primeira temporada de The Last of Us, sabe? Eu achei no geral um exercício muito sem propósito. O único momento onde ela brilhou pra mim foi o terceiro episódio, que é o episódio lá do Bill e do Frank na fazenda, que inclusive é um episódio que tem pouquíssimo a ver com o resto da temporada, sabe? Mas como um filme de 1 hora bem bacana, um filme de zumbi LGBT é bem bacana, mas de resto, eu não vejo esse apelo todo em você pegar esse jogo que já era hiperrealista, super fascinado com ser cinematográfico e o caralho a 4, e ter gráficos ultra realistas e atuações muito, muito boas que rivalizam com atuações muito, muito boas de filmes e séries de prestígio, e fazer uma série de prestígio, e aí tá basicamente colocando os atores pra reencenar as cutscenes do jogo e te tirar o gameplay e tirar o ritmo do jogo, apesar do jogo ser muito linear, muito controlado, era um ritmo muito bom, coisa que eu não acho que a série tem um ritmo muito bom. Inclusive ela parece frequentemente barata e sem energia comparada ao jogo, e isso eu falando da primeira temporada mesmo, sabe? É uma série que eu acho que tá sempre sanitizando o jogo, a violência do jogo. Especialmente eu achava que eles faziam isso com o personagem do Joel, que era um personagem que o ponto todo dele é que você tava jogando com um personagem que cada vez ficava mais claro que você tava jogando como um monstro, um cara que teve que se tornar um monstro devido ao mundo onde ele vive, e ele já era uma pessoa meio egoísta antes, e eventualmente ele vira essa casca de uma pessoa que esse mundo tornou ele, que só consegue agir de forma egoísta e reagir com a violência. E eu acho que isso é super sanitizado na série, porque o Pedro Pascal tem que ser um grande fofo o tempo todo, tem que ser o cara da masculinidade positiva, que chora e sente que, eu não queria estar fazendo isso, mas eu sou forçado a essa violência. Então, no geral, a impressão que eu tenho da série The Last of Us, e eu falando só da primeira temporada, não da segunda, que eu não vi, nem quero ver, sinceramente, é que a série The Last of Us é o remake live action da Disney socialmente aceito, com prestígio, com marca de prestígio HBO. A série do The Last of Us, pra mim, no máximo, é uma série pra você que quer muito introduzir The Last of Us pra sua mãe. E aí é a mesma coisa, só que sua mãe não vai jogar um videogame nunca, então tem que ser uma série live action e tem que ser muito mais sanitizada e menos brutal do que o jogo. Tipo, sinceramente, eu até acho que aqueles long plays que as pessoas fazem no YouTube do jogo, que é tipo, e aí chamam de The Last of Us, o filme, e é só todas as cutscenes, mas parte do gameplay pra não ficar muito repetitivo, eu acho que isso funciona como um filme melhor do que a série funciona como série. Então, é isso. Não sou um fã da série de The Last of Us e é por isso que eu não vi a segunda temporada. Ice Rito, leia minha HQ meio período, pergunta: olá, querido John das Tralhas, você já viu alguma coisa de My Hero Academia? Mesmo que por cima, tem alguma impressão sobre ou curiosidade? Então, Ice Rito, eu assisti o My Hero Academia um pouquinho, o famigerado Boku no Hero. Anos atrás, eu assisti um punhado dos primeiros episódios. Isso lá era tipo lá, sei lá, 2017, 2018, alguma coisa assim. Achei interessante, tava achando o começo ok, tava interessante, tava curioso pra ver onde no que ia dar, mas nunca dei continuidade. Porque eu sinto que deveria, até por ser não só um anime muito grande, mas um anime muito grande que tem como gancho essa temática de super-herói e especificamente, sabe, essa temática de super-herói como a gente conhece no ocidente, só que reinventado pra um contexto japonês, sabe, sendo um negócio que uma temática que eu cubro muito nesse canal, mas assim, eu acho que acabou que nunca foi um negócio que eu fui muito a fundo por 2 motivos. Primeiro, eu nunca fui tanto assim a pessoa de estar acompanhando o grande shonen do momento, quando se trata de anime, sabe? E segundo, e que infelizmente, nos últimos anos, eu tenho visto tão pouco anime, sabe? O que aconteceu com aquele jovem menino John, moleque, da adolescência, que ia atrás de tantos animes diferentões pra assistir? O que houve com ele? Onde está o hábito otaku? Mas enfim, sinto que eu deveria estar assistindo mais anime, do mesmo jeito que eu devia estar assistindo mais série, mais filme, mais coisa no geral. Mas anime especialmente é um negócio que eu sinto que eu deveria recuperar um pouco o elemento perdido. A minha amiga Amaru, do canal Zona Morta, inclusive acessem o canal Zona Morta, ultimamente ela tinha entrado numa onda tardia de Boku no Hero e tava muito investida no assunto. Eu sinto até que podia ter aproveitado talvez essa onda pra surfar um pouco e tentar tirar esse atraso, que é um anime que assim faz sentido, né, eu acompanhar ou ver qual é. Felipe Torrão pergunta: John,
Qual a diferença do poste, do bambu e da mulher grávida? O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. E o bambu? Que é o teu cu. Mary Carvalho pergunta: John, me lembro de ouvir você comentar um pouco de interesse em séries tokusatsu, e até lembro de ter visto alguns episódios. Quais foram suas impressões e planeja voltar a assistir? Então, Mary, tokusatsu é um negócio que eu não tinha crescido com, a não ser que você conte, sei lá, Power Rangers, que é um negócio tangencial. Mas como eu não sou uma criança da era manchete, nem nada assim, não tinha crescido com tokusatsu. Até tinha assistido, crescendo na adolescência e mais pra frente, bastante coisa de Godzilla, Gamera, filmes assim, mas sinto que tokusatsu é um negócio que poderia me interessar bastante, até por ser um subgênero de super-herói, né? Aí eu acho que eu pensei em começar por Kamen Rider, sabe? Assisti episódios de Kamen Rider Black, dos anos 80, e também assisti o primeiro episódio do Kamen Rider Kuga, do comecinho dos anos 2000. Devo ter assistido uns 5 ou 6 episódios do Kamen Rider Black, sabe? Achei os dois muito interessantes. Eu acredito, pelo que, apesar de eu ter visto só o comecinho, mas eu acredito que o Kamen Rider Kuga tenha, no geral, personagens mais fortes, uma caracterização, assim, mais interessante. Mas o que me pegou muito no Kamen Rider Black é a estética, é o visual, é esse negócio muito tipo Japão cyberpunk anos 80, energia filmada em vídeo, sabe? Enquanto o Kamen Rider Kuga tem essa energia, assim, de série de TV da virada dos anos 90 para os anos 2000, que isso não é tão apetitosa, né? E não é um negócio, não é uma vibe tão legal, sabe? Quanto a vibe oitentista do Kamen Rider Black. Mesmo que eu tenha captado a energia de que o roteiro do Kuga e os personagens do Kuga são bem memoráveis. Mas enfim, é uma coisa que eu vou chegar lá eventualmente. Eu ainda pretendo potencialmente voltar a assistir mais coisa. Inclusive, eu assisti o Shin Kamen Rider, o filme do Hideaki Anno, que eu achei bem interessante, mesmo sabendo que eu não vou captar muitas das nuances quando se trata de homenagear a franquia Kamen Rider. Então eu tenho de fato interesse de ver mais coisas de Tokusatsu, mas ao mesmo tempo eu acho que no fim das contas meu interesse por Tokusatsu vai ficar pra um lado mais ou menos assim. Pode ficar um negócio decente, casual, mas eu não acho que eu vou ser uma pessoa que vai ser assim, obcecada por Tokusatsu. Então eu acho que seria até saudável que as pessoas não criem muitas esperanças com isso, sabe? Não fique muito... Sabe, se você é uma pessoa que você ama pra caralho Tokusatsu, não fica nessa de, nossa, meu sonho é que o John fique muito, muito investido em Tokusatsu. Eu não acho que isso vai rolar e eu acho que não vai ser saudável pra ninguém. Mas eu tô aberto a ver mais e eu tô interessado, de fato. Felipe Torrão, mais uma vez, pergunta: John, quero começar um negócio novo, vender ralo de cozinha. Ouvi dizer que você tem um quintal grande. Posso expor ralo atrás? Veja bem, como eu expliquei mais cedo, o Torrão é um dos meus amigos mais íntimos e mais queridos. E ele me ajudou, de graça, muito, durante esse período do canal hackeado. Eu sinto que eu moralmente preciso deixar ele fazer todas as piadas de quinta série que ele quiser nesse vídeo. A Nath pergunta: que autor você acha que seria perfeito pra escrever determinado personagem, mas que nunca rolou? Eu sinto que eu devia ter pensado mais nessa pergunta, porque eu tô meio sem ideia. Então eu vou, sei lá, falar alguma coisa bem óbvia, bem clichê. Alguém bem manjado, tipo Alan Moore, que é alguém que escreveu relativamente bem pouco pra Marvel, comparado a tudo que ele escreveu pra DC, certo? Aí tem um quadrinho dos anos 80, que era um negócio bem diferentão, eu nem lembro qual era o nome agora, mas que era um negócio meio onde diferentes autores, escritores e desenhistas vão escrevendo uma ou duas páginas de uma história que vai se completando, sabe? Quase que um experimento. E aí teve, no meio de um desses autores, é o Alan Moore, e a gente tem um breve vislumbre de 2 páginas, assim, do que seria o Alan Moore escrevendo X-Men. E aí ele escreve Magneto, e é um negócio, eu lembro que era um negócio muito foda, muito interessante. Aí eu só, não sei, é um sabe, X-Men tem uma pegada meio revolucionária, meio revoltada, porra, meio óbvio, mas o X-Men, o Alan Moore, seria um negócio muito especial.
Então, eu acho que essa não é a resposta mais criativa ou inspirada, mas eu acho que é a resposta que eu tenho no momento. Diego pergunta: tem interesse em abordar mais cinema nacional? Eu sei que você fez os vídeos do Cine Rui mais voltados pra comédia, mas poderia ser interessante se envolver mais, considerando que o interesse pode vir a dar uma crescida depois do Oscar de Ainda Estou Aqui. Pô, Diego, pior que eu sinto que eu sempre... eu devia... Eu sinto que eu tenho algum dever, sabe? Ético, moral, de abordar mais cinema brasileiro. Obviamente, como você falou, né? O Cine Rui é um negócio à parte, onde eu especificamente pego só filmes que são trash. Até porque começou um pouco de desejo de fazer o tipo de vídeo que muita gente fazia na gringa, mas assim, com um tipo de filme que não teria como eles fazerem na gringa, sabe? Então foi meio que assim, desse pensamento que surgiu o conceito do Cine Rui. Até a respeito do Cine Rui, eu já pensei em algumas possibilidades de como expandir pra algum negócio meio diferente. Por exemplo, eu tenho esse bordão, né, que eu falo no começo de todo o Cine Rui. Quer dizer, eu falava, tem 1 milhão de anos que eu tenho Cine Rui, mas eu sei, eu devia voltar. Eu sei que é um quadro que eu devia voltar, só que é muito difícil de fazer. Mas eu falava, todo vídeo eu falava que você não vai encontrar Deus e o Diabo aqui, porque esse é o Cine Rui. Obviamente, quando eu falo Deus e o Diabo, eu tô falando de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Porque é muito o exemplo clichê que eu acho que vem na cabeça de muita gente quando você pensa no exemplo de filme nacional super renomado, internacionalmente reconhecido, que é avant-garde e de um movimento especificamente brasileiro. Aí eu pensava muito que algum dia, se eu fosse uma pessoa mais dinâmica e fizesse vídeos menos incrivelmente lentos, eu ia acabar fazendo tipo um 1º de abril do Cine Rui, onde eu de fato ia fazer um Cine Rui de Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ia começar com um negócio meio que uma trollagem, onde eu tô fazendo o Cine Rui como se eu não soubesse que filme é esse, eu estaria só tipo, caralho, que filme esquisito, não tô entendendo nada, e eventualmente o filme meio que vira um ensaio sério sobre o Glauber Rocha e sobre o cinema novo e coisas assim. Enfim, é só um exemplo de ideia bizarra que eu tinha, sabe? Também já flertei um pouco com a ideia de fazer vídeo sobre Zé do Caixão, sobre o Mojica, especialmente o A Meia-Noite Lavarei Sua Alma, né, que eu acho que é mais importante, mas também um pouco sobre a filmografia dele no geral. Mas por enquanto é isso. No momento eu não posso prometer nada, mas seria realmente um esforço válido e interessante da minha parte. Tobias pergunta: John, vocês ainda têm planos de fazer a 2ª temporada do Clarim? No caso, o Clarim Diário, nosso podcast sobre o Homem-Aranha. E então, Tobias, no momento, o Clarim ele tá meio congelado, né? Nesse ato que a gente não sabe o que vai rolar. Porque era pra gente ter voltado com ele no ano passado, mas aí as coisas meio que se enrolaram. O Vinha tava muito ocupado, cheio de coisa pra fazer, então a gente não tava conseguindo planejar um cronograma. Aí a gente começou a discutir de reformular como fazer talvez o formato do programa, tentar fazer alguma outra coisa. O Vinha, eu não sei, ele também tava meio incerto, ele não sabia se talvez fosse melhor ele deixar o programa e voltar só com um convidado de vez em quando, ou se a gente conseguia trazer ele de volta. Enfim, tá um pouco nesse vai não vai, sabe? E no meio disso tudo eu acho que faltou uma iniciativa forte de todos nós pra botar o pau na mesa e fazer, não, então vamos fazer isso nessa data e dessa forma. O que eu sinto que talvez eu devesse fazer, né? Até porque o podcast começou um pouco por iniciativa minha. Eu não sei, eu estaria muito feliz de ver o Clarim Diário voltando de vez. Eu acho que nessa primeira temporada que a gente gravou, a gente tava meio que numa curva de aprendizado. Tem episódios que se arrastam um pouco, outros que estão meio perdidos. Mas aí você consegue começar a ver ele pegando o tranco, tendo pautas um pouco mais focadas, e entregando programas como, por exemplo, o que eu acho claramente o melhor de todos, que é o da vida sexual da Tia May. Eu tenho muito orgulho daquele programa, foi muitíssimo divertido, e é o tipo de coisa que eu gostaria de ver sendo feito mais, caso o programa voltasse. Mas enfim, é um negócio a se ver. No momento, eu infelizmente não tenho como dar uma resposta definitiva, sabe? É um negócio que eu teria que parar pra discutir com o Vinha e com a Carol. Ishlibe Junglixo pergunta: muito obrigada pelos seus vídeos de Horomusco e NHK Niyukuso. Grande welcome to the NHK. Eu conheço pelo nome em inglês, desculpa, às vezes sou meio ruim sendo otaku, mas enfim. São 2 dos meus animes favoritos de todos os tempos. Você gosta de Bleach? Bom, primeiramente, Ishlibe, obrigado pelo carinho por esses vídeos. Até porque são 2 vídeos que o Horomusco é um anime que eu descobri quando eu fui assistir pra fazer esse vídeo mesmo, né? E eu fico feliz que eu
Aparentemente eu consegui lidar com a temática de identidade trans de forma bacana. Eu recebi muito feedback positivo de pessoas trans que se identificaram com o vídeo, gostaram do vídeo. Isso me deixa muito feliz, que eu acho que obviamente quando eu faço um vídeo com uma temática dessas, eu acho que, é a melhor coisa que eu poderia ouvir, então isso me deixa muito feliz. O vídeo de NHK, né, é um que, inclusive, muita gente gosta, mas eu nem sinto que foi, assim, um dos meus vídeos favoritos, sabe? É um anime que eu gosto muito. Esse é um anime que eu, de fato, assisti pela primeira vez quando eu era adolescente. Ele me conectou muito. Inclusive, hoje em dia, é interessante pensar como eu acho que é um anime que conseguiu lidar com essas temáticas de solidão masculina e depressão e tudo mais, sem em nenhum momento realmente virar um grande manifesto incel red pill que facilmente poderia virar, mas ele nunca foi isso. É uma grande comédia, assim, de humor negro, mas ao mesmo tempo que nunca é só mesquinha ou maldosa de graça. Mas o vídeo em si, eu sei que muita gente gosta dele, eu não sei, eu não acho que é um dos meus trabalhos que eu mais me orgulho. Eu sinto que eu poderia ter feito mais, sabe? Quanto a Bleach, é o que eu falei um pouco mais cedo, nunca fui a pessoa de acompanhar muito intensamente os shonens populares no momento. Então, quando o Bleach tava bombando, eu tava lá vendo outras coisas, sabe? Mas eu assisti um pouquinho, eu assisti episódios de Bleach, e por pura osmose cultural, eu sei muita coisa de Bleach. Mas é isso, eu não acho que eu sou a pessoa que vocês deveriam buscar para ter grandes opiniões a respeito de Bleach. Isaura Luiza Paramísio pergunta: precisamos de filme de ação LGBT com uma travesti segurando uma metralhadora? Eu acho que quando você tem a pergunta do tipo, o que podemos fazer a respeito de representar determinada minoria, eu acho que a resposta transforma essas pessoas em heróis de ação é sempre uma resposta correta. Uma excelente resposta sempre. Então sou a favor da travesti com metralhadora bancando John Wick, sim. Pedro Coopers pergunta: você é leitor de Hellboy? Se sim, um vídeo sobre seria interessante. Pô, Pedro, já li bastante coisa de Hellboy ao longo dos anos. Uma anedota que eu acho engraçado é que há muitos anos, eu digo desde, sei lá, que eu tenho 15 anos por aí, eu volta e meia quero começar uma iniciativa que eu penso, vou ler Hellboy completo na ordem cronológica. Aí eu começo fazendo isso, aí depois de um tempo meio que me perco, aí anos depois eu decido que eu vou fazer a mesma coisa e falo, vou ler Hellboy na ordem cronológica desde o começo. Eu já fiz isso várias vezes. Como resultado, eu acho que eu já li aquela primeira minissérie lá da Semente da Destruição e aquela outra segunda umas 6 vezes. Mesmo sabendo que aquela primeira minissérie, ela é meio diferente ainda, porque o Mignola não tá 100% escrevendo sozinho ainda, ele tá com uma ajuda do John Byrne pra dar uma ajuda no roteiro, tem uns tons meio diferentes, e eu sei que isso é um grande mal da nossa geração, crescida na base de anime e mangá, que acha que tem que tudo que é uma franquia serializada grande, você tem que ler do começo do zero e ir lendo na ordem cronológica, quando claramente, em muitos casos, não é a melhor coisa a fazer, sabe? Eu estaria muito melhor só lendo minisséries isoladas de Hellboy do que me inculcando demais se eu tô lendo na ordem certa ou não, porque não é nem escrito dessa forma, mas enfim, é um grande mal da nossa geração. Se você faz isso, desapegue. Mas já li bastante Hellboy, sei que lerei mais Hellboy no futuro, mas no momento eu não tenho nenhum vídeo planejado ou pensado de Hellboy. E Felipe Torrão, de novo, pergunta: John, jacaré no seco anda? Juro que parei. Será mesmo, Torrão? Será mesmo que você parou? Freitas pergunta: pra você, qual o melhor filme dos anos 90 de adaptação ou inspirado no gênero dos clássicos heróis pulp? O Fantasma, o Sombra, Dick Tracy, A Máscara do Zorro, o Rocketeer e Darkman. Bom, primeiramente, eu tenho que falar que o Fantasma e o Sombra são 2 filmes que eu teria que reassistir, porque eu assisti quando eu era criança os 2 filmes, mas não tenho muita certeza de como é que eles são hoje. Dick Tracy é um filme muito doido, esquisitíssimo, mas bem interessante em como ele é experimental e tenta reproduzir o visual das tirinhas de Dick Tracy. É um negócio que lembra um pouco o Batman do Adam West. Rocketeer é um filme fofo, inclusive eu acho que tá no Disney Plus atualmente. Darkman é um filme bacana, com várias coisas memoráveis. Não é o meu favorito do Sam Raimi, tem vários outros que eu gosto mais que Darkman. E é um filme que lembra bastante Robocop em termos de tom. Mas dito isso,
A resposta dessa pergunta, assim, é A Máscara do Zorro. Assim, nem se compara. Os outros filmes são bacanas, são filmes interessantes de ir atrás, mas assim, Máscara do Zorro é de fato um filmaço, um desses puta blockbusters impecáveis. É um filme que transcende ser apenas só uma nova versão do Zorro, ou um callback nostálgico pra filmes assim, e é assim, um filme de ação, aventura, romance, histórico, blockbuster que vai agradar absolutamente todos os públicos. O Bandeiras e a Catherine Zeta-Jones estão lá exalando tesão. Ele tem 2 vilões que são simplesmente vilões à moda antiga, que são os maiores filhos da puta possíveis, que você quer muito ver se foder. Você tem o Anthony Hopkins fazendo o Zorro original, o Diego de la Vega velho. Então é um Zorro nova geração e um Old Man Zorro ao mesmo tempo. Porra, filmaço. Eu literalmente não tenho crítica nenhuma pra esse filme. Grande Martin Campbell, que inclusive também dirigiu GoldenEye e Cassino Royale, que são provavelmente os 2 007 que eu mais já assisti na vida. Inclusive eu acho uma pena que esse filme, ele nunca foi além e virou tipo uma puta franquia, sabe? Porque, pô, quando fizeram a continuação do filme, foi, sei lá, 8 anos depois. E o segundo filme é bem mais ou menos, ele não chega aos pés do primeiro. O que é uma pena, porque eu sinto que o Bandeiras, ele merecia, sabe, pelo menos uma trilogia foda do Zorro. Cano, o Metálico, pergunta: qual foi o gibi fundamental pra você se tornar o que é hoje, a obra que mais te influenciou? Pô, Cano, tem vários, mas a resposta óbvia, que eu já falei várias vezes em vários vídeos, é o Watchmen, né? Eu li Watchmen com 13 anos. Naquele momento, eu já era alguém que era muito investido em quadrinho. Eu já era tipo, caralho, quadrinho é a coisa mais foda do mundo. Aí eu comecei a ir atrás de vários desses clássicos. E eu comecei a aprender como ler coisas por scan. Então, assim, do nada eu tinha essa fonte ilimitada de eu poder ir atrás de qualquer gibi que eu quisesse. Isso completamente, assim, expandir muito o meu repertório, meu potencial. Eu agradeço muito a pirataria por isso. E aí quando eu li Watchmen foi assim, minha mente recém-adolescente explodiu, transcendeu. Eu fiquei obcecado com esta porra aqui, Watchmen aqui. Nossa, eu tinha que ler e reler e ficar vendo cada detalhes e aprender mais e mais sobre esse mundo e ver como tudo se conecta e pensar em todos os temas e entender porque é uma obra tão... Porra, Watchmen, tomar no cu, amor. Realmente, é esse gibi que eu acho que passam-se os anos, ele continua. Entende-se até hoje porque essa porra é um marco, porque ele é tão denso, mas ao mesmo tempo é um entretenimento tão dinâmico e tão interessante. Uma obra completamente parte do seu contexto dos anos 80, mas ainda assim absolutamente atemporal. Puta que pariu. Eu amo Watchmen, vocês sabem disso, e foi realmente uma mini experiência religiosa quando eu li Watchmen pela primeira vez, quando era um jovenzinho. Luan pergunta: observando o resultado dos seus vídeos sobre Asterix e Obelix, você acharia interessante falar sobre mais quadrinhos que não sejam de super-heróis no seu canal? Olha, Luan, se eu fosse falar puramente pelo ponto de vista de views, essas coisas, a resposta seria não. Porque apesar do retorno dos vídeos de Asterix ter sido bacana, de longe as coisas que mais me dão retorno no canal e engajamento e view essas coisas, ainda são as coisas que dizem respeito a Marvel e DC. E inclusive eu sinto que eu devia estar fazendo mais vídeos sobre isso, porque são vídeos que eu poderia escrever com muita facilidade. Eu acho que continua sendo então dessa forma um pouco o carro-chefe desse canal e, enfim, eu acho que eu tenho muita coisa a falar sobre o assunto e o assunto ainda tem muita coisa a render. Dito isso, do ponto de vista de coisas que eu estou a fim de falar, com certeza tem muito quadrinho que eu quero falar. Inclusive, esse ano, eu oficialmente fiquei velho esse ano, porque eu comecei a ler quadrinho italiano da Bonelli, que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e eu tô fascinado, porque eu tô adorando. Aí eu comecei a ler Julia Kendall, Mágico Vento, Martin Mystery e Dylan Dog, coisas assim. E pô, eu tô me coçando com a vontade de talvez fazer um vídeo sobre Dylan Dog, sabe? Talvez. E é o tipo de coisa assim, eu não acho que seria um puta sucesso, mas é algo que eu gostaria talvez de extrair um pouquinho do meu sistema. Isaac Paulista pergunta: Tom Cruise merecia um Oscar? Levando em consideração que um ator ganha por se entregar a um papel e o Tom Cruise se dedica muito, seria justo? Pergunto porque existe esse preconceito com filmes de ação. Então, Isaac Paulista, eu acho o seguinte, eu acho que se o Tom Cruise fosse ser, assim, ganhador de Oscar, eu acho que seria mais por filmes que ele fez nos anos 90, tipo
Magnolia, De Olhos Bem Fechados, talvez coisas assim eu poderia ver. Mas assim, não desrespeitando de jeito nenhum o trabalho que o Tom Cruise tem feito como estrela de ação nos últimos anos, entre Missão Impossível, entre o novo Top Gun, o Jack Reacher, essas coisas, onde ele consegue entregar bem essa presença de estrela de ação, e obviamente ele se entrega muito nas maluquices da cena de ação, de se pendurar num avião pelo saco, coisas assim. O que é ótimo e tem seu valor, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu não sinto que a academia tem que prestigiar ele por um Oscar de atuação por isso. De fato, eu acho que a academia tem seus muitos preconceitos contra vários gêneros de filme, e muitas vezes ela fica num lugar comum de premiar coisas meio manjadas e óbvias, mas não acho que o Tom Cruise nos filmes que ele tá fazendo atualmente seria a justificativa interessante pra quebrar esse padrão, sabe? Até porque ultimamente, né, nesses meios de Twitter cinéfilo e alguns vídeos, coisas assim, começou a crescer muito mais o conceito da série Missão Impossível, que é uma série que eu acompanho desde criança, eu gosto muito, mas eu não sei, algumas coisas eu sinto que eu não concordo, eu sinto que estão querendo forçar um pouco demais a barra. Uma delas é querer convencer que os personagens de Missão Impossível são fantásticos, e nesse ponto, desculpa, eu nunca achei que o Ethan Hunt fosse grande coisa de personagem. E quanto mais eu leio explicações sobre por que ele é um grande personagem, eu continuo não concordando. Nesse aspecto, eu acho que tem uma coisa um pouco performática no hype cinéfilo de Twitter de Missão Impossível atualmente, mas isso é assunto para outro dia. Sei lá a pergunta. Por que você não tem Letterboxd? Eu gostaria de poder acompanhar sua visão de filmes por lá também. Pô, sei lá, então, é até intencional que eu não tenho Letterboxd, porque realmente não é uma coisa que eu tenho vontade de ter, por vários motivos. Primeiro, eu não quero ter que marcar ponto com cada filme que eu assisto, sabe? Marcar de, olha, eu assisti isso, ou não assisti isso, ou tal e coisa. Porque aí, inevitavelmente, eu acho que acaba virando um negócio meio que... O seu Letterboxd acaba virando meio que uma grande arte performática, onde você sente que você tem que fazer a curadoria, não dos filmes que você viu, mas os filmes que você quer passar a mensagem do que as pessoas que estão acessando o seu Letterboxd imaginem como você é a partir dos filmes que você viu, ou das suas opiniões de filmes, ou do que você gosta, sabe? Eu já me exponho bastante aqui no canal e em outras redes, mas tem um monte de coisa que eu sinto que eu só gostaria de tá vendo no meu próprio canto, e se eu tiver alguma coisa interessante pra falar sobre ou não, aí eu posso falar, mas eu não quero ter essa pressão no Letterboxd, sabe? Da mesma forma com essa coisa a respeito de dar crítica, dar review do filme, eu sei que você não precisa dar review quando você loga um filme no Letterboxd, mas é assim... Eu não gosto de dar nota pra filme, eu acho que tem peso demais, eu acho um negócio totalmente arbitrário, e eu não sei, eu acho que é um negócio que... Eu não quero ser só uma pessoa assim no Letterboxd que tá se achando grande crítico e tá nessa de sou César no Coliseu, vou aqui dizer se eu deixo esse filme sobreviver ou não. Eu não sei, eu prefiro, sei lá, ter alguma coisa de interessante pra falar do filme do que só sentir que eu tô tendo essa relação de poder em cima de um filme, até porque eu não sou porra nenhuma. Não que seja errado você gostar de um filme, desgostar de um filme, ter críticas e, enfim, construtivas ou não, ou querer falar o que você quiser. É só que, no geral, não é um negócio que eu sinto que vai agregar positivamente pra mim, então eu prefiro só não ter Letterboxd. Sandro Rocha pergunta: eu sei que você falou que não ia mais fazer vídeo sobre Asterix e Obelix por um tempo, mas essa é uma pergunta mais por curiosidade. Quais outros quadrinhos franco-belga você indica? Comecei a ler Fred Lombardi e Espirro, as traduções em inglês porque sou péssimo em francês. Pô, então, eu também comecei a ler várias coisas de Espirro e Fantasio, que... É uma série fascinante, né? Porque, por exemplo, diferente de Asterix ou Tintin, que o Tintin, assim, é a obra do Hergé, acabou. E Asterix, você sabe que os criadores são o Goscinny e o Uderzo, e todos os quadrinhos mais importantes, apesar de terem outras pessoas fazendo hoje, a nata de Asterix é a época do Goscinny escrevendo. Já o Espirro... é um personagem que tá lá desde os anos 40 e ele foi mudando muito à medida que ele foi mudando vários criadores. Então, nesse ponto, ele tem um quê um pouco mais próximo do que são quadrinhos, sabe, de super-herói, onde cada roteirista meio que deixa uma marca um pouco diferente. Tanto que meio que ninguém se importa muito com a versão original do Espirro lá nos anos 40, mas aí, quando chega meio mais nos anos 60, tem o Francão fazendo as coisas dele, aí se torna bem icônico. Aí teve essa época mais dos anos 80, anos 90, que também teve uma pegada mais política e ficou bem icônica também, que é uma onde eu consegui achar
várias cópias em inglês pra ler. Aí depois fizeram essa HQ mais recente, né, que traz um negócio de volta pra uma época da Segunda Guerra Mundial. Então tem todo um negócio meio tipo, caramba, esse daqui é o Espirro, mas tem um negócio um pouco mais sério, porque tá tratando com a ocupação da Bélgica nos anos 40 mesmo. Então tem uma pegada meio, sei lá, gráfica MSP do Espirro. Eu sei que a gráfica MSP claramente se inspirou em muitos álbuns franco-belgas pra fazer o formato que eles têm hoje, mas é só acho um exemplo interessante. Outras coisas que eu li muito Lucky Luke ultimamente, até porque as coisas mais famosas do Lucky Luke são escritas pelo Goscinny, aí já que eu adoro Asterix, era de um pulo pro outro. Já virei um grande fã dele e dos irmãos Dalton. Li algumas outras coisas também. Eu li, por um lado mais sério, mais de ação, eu li Largo Winch, que também é uma série bem interessante, assim, se você gosta de uma pegada um pouco mais ação, um pouco mais James Bond das ideias, é um que vale a pena. Também lá James Bond das ideias, né, tem o 13, no caso o 13 romano, né, X e I, que é uma que tem bastante inspiração de Identidade Bourne. É uma HQ que as pessoas, muita gente aqui conhece por causa do videogame de PlayStation 2, que era um dos primeiros que tinha esse visual todo meio quadrinhos com uma coisa meio cel shading. Mas o quadrinho eu recomendo bastante também, é bem interessante, se você quer uma coisa um pouquinho mais séria, mais voltada pra ação. Ed Feller pergunta: o vídeo sobre o espetacular Homem-Aranha de 2008 já está em produção? Pô, no caso o desenho, né? Então, Ed Feller, mais ou menos. Eu tenho um monte de coisa que eu já rascunhei, assim, ao longo dos anos sobre o que seria esse vídeo, sabe? E eu sinto que eu ia parar de falar de ser um idiota, assim, porque é um desses vídeos que eu sei que vai ser um sucesso. E eu sei que é um assunto que todo mundo quer me ver falando. E eu sei que é um assunto que eu vou poder falar com bastante facilidade. E é um assunto que me interessa muito, então, assim, de verdade, por que eu não estou fazendo esse vídeo agora com prioridade? Pois é, né? Então acho que eu devia tomar vergonha na cara, até porque eu acho que eu tenho coisas interessantes pra falar sobre esse vídeo, sobre esse desenho, sabe? Luiz Crickbop pergunta: entre o Liga da Justiça Mortal do George Miller e o Homem-Aranha do James Cameron, qual você mais gostaria que tivesse virado realidade? Pô, eu acho que pra mim com certeza o Liga da Justiça do George Miller. Porque, primeiramente, eu não estava tão interessado assim. Eu não sou tão interessado assim no que seria o Homem-Aranha do James Cameron, sabe? Eu acho que teria sido um sucesso, porque o James Cameron é uma máquina de vencer. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é um filme que eu estaria me sentindo muito contemplado com o tipo de coisa que eu gosto do Homem-Aranha. E eu acho que pro Homem-Aranha acabou dando muito certo com o filme que eventualmente saiu do Sam Raimi, sabe? Então, eu acho que é pro melhor. Já o George Miller não só ficou muito curioso com o que teria saído da Liga da Justiça Mortal dele, como eu acho que talvez tivesse dado certo, e eu acredito no potencial do George Miller, eu acredito que poderia talvez ser um direcionamento muito bom pro que seria a DC dos anos 2000 pra frente. E eu acredito que talvez um direcionamento bem melhor do que acabou sendo esses anos todos de Liga da Justiça do Zack Snyder e Snyderverso e essas porras todas, que, bem, vocês sabem, eu acho uma porra. Assim, se eu pudesse pular pra vários multiversos, eu com certeza estaria muito de boa em querendo ver qualquer um desses filmes, porque eu fico muito curioso, mas eu preferiria, com certeza eu escolheria o Liga da Justiça do Miller. Jorge pergunta: o que você achou desse novo trailer do Superman? Você acha que dá pra botar fé nesse futuro desse universo compartilhado que o James Gunn está planejando? Sim, eu estou pondo muita fé no filme do Superman. Inclusive, nossa, quanto mais eu penso no quanto eu era triste nas poucas semanas seguintes ao lançamento do filme do Adão Negro, que já parece outro universo agora, outro século. Mas nossa, eu era tão triste, todo mundo tava tão feliz, tipo, que legal, o Henry Cavill vai voltar de Superman, e agora ele vai fazer um filme saindo na porrada com o Adão Negro pro Dwayne Johnson promover a marca dele e mostrar que ele é o mais forte que o Superman e todos os personagens da DC. Que legal. Eu tava tipo, puta que pariu, que merda, que ideia bosta, que conceito bosta. Eu não quero ver Henry Cavill nunca mais na minha vida. Eu só queria que alguém bom pegasse essa merda, falasse, vou rebutar tudo, vou começar do zero, eu vou fazer um Superman que preste, puta que pariu. Eu até fiz na época aquele vídeo lá, meio que exaltando um pouco o Superman da Era de Prata. E desde então eu sinto que esse... tudo que eu não sei onde eu tava,
que fada madrinha me ouviu, mas parece que estão fazendo tudo o que eu queria, sabe? Então eu tô muito feliz. Estou muito empolgado com o que pode ser esse filme do Superman, com tudo que eu vi até agora. Eu sinto que ele tá fazendo o que um Superman moderno precisa ser, ao mesmo tempo que ele tá resgatando vários elementos legais do Superman, dos quadrinhos que o cinema nunca explorou. Elementos de quadrinhos modernos, elementos da Era de Prata, elementos da Era de Ouro, elementos de 952, elementos de tudo. E eu tô muito feliz, muito empolgado. E assim, se esse filme ele não for excelente, tudo bem, acontece. Só que aí eu vou ter que ir me matar na frente do James Gunn, sabe? Acontece. Léo Calado pergunta: John, você tem planos de fazer mais vídeos sobre videogame? Talvez falando de algum jogo velho de super-herói, coisa do tipo? Eu adoro aqueles vídeos sobre os jogos do Harry Potter e do Homem-Aranha. Obrigado, Léo. É realmente... Tipo, videogame é um negócio muito recorrente da minha vida, desde sempre. Então, eu realmente teria muita coisa pra falar de videogame. Eu sinto que eu deveria estar fazendo mais vídeos de videogame. Sejam vídeos, assim, mais ou menos naquele formato do Harry Potter e do Homem-Aranha, onde eu só vou citando vários videogames de uma temática específica e vou falando de forma meio cômica, meio divertida, ou até talvez vídeos mais ensaios, mais profundos sobre a temática de videogame. Eu também penso em talvez fazer alguma coisa usando esse formato mais de vlog também, mas... Enfim, bastante coisa, sabe? Porra, por que eu não fiz vídeo, sei lá, de Batman Arkham, sabe? É uma interseção tão óbvia no público do meu canal, todo mundo ia querer ver isso. Então é o tipo de coisa que eu devia estar fazendo, sabe? Eu cheguei bem longe até escrevendo na época. Uma continuação do vídeo de Harry Potter sobre os jogos da Câmara Secreta. Tem bastante coisa escrita de roteiro, mas esse vídeo ele morreu, ele não vai mais rolar, pelos motivos de que eu não quero falar nada que promova a J.K. Rowling ou a agenda transfóbica psicopata dela. É o motivo principal. E o segundo motivo é que quando eu fiz aquele vídeo de Harry Potter, em 2016, e eram todos os jogos da Câmara Secreta, era um assunto meio não tão explorado assim. Desde então virou uma febre fazer vídeo desse tipo de coisa, sabe? Fazer vídeo sobre todos os jogos, sobre todos os tipos de jogos, fazer piadas sobre as caras dos personagens de PS1, virou meme na internet, sabe? Viralizou muito. E eu sinto que eu fiz isso antes de ser um negócio que tava muito saturado, o que obviamente é um motivo secundário. O motivo principal é J.K. Rowling. Mas no geral, vídeos de videogame é um negócio que eu devia fazer. Obviamente eu faço live de videogame, mas isso não conta, né? Isso aqui é mais um motivo pra eu poder jogar alguma coisa e conversar com vocês, mas vídeos sobre videogame com certeza é um negócio que, quando mais eu penso, eu deveria fazer mais, né? Reynor pergunta meio pessoal, mas como você lida com as críticas ao seu trabalho, principalmente em vídeos que tocam em temas que precisam de um pouco de estudo e zelo, como o vídeo de 300 e Zack Snyder? Digo, sempre vejo você nos vídeos bastante resiliente e isso inspira outros criadores. Obrigado, Reynor. Eu acho que me ajuda nisso algumas coisas, principalmente... Eu escrevo, especialmente esses vídeos que são todos roteirizados, tem alguns assuntos sérios e complicados. Eu não acho que eu sou tipo nenhum super gênio, a máquina da retórica, sabe, o cara dos argumentos impecáveis que seja. Mas eu escrevo com carinho, e eu penso bastante antes de escrever alguma coisa. Então quando eu exponho alguma ideia, algum assunto, ou dou alguma coisa, algum julgamento moral ou ético que seja, ou de valor, ou faço uma análise... séria, assim, eu sei que eu escrevi isso com cuidado e pensando muito e não só escrevendo qualquer coisa que me veio à minha cabeça, sabe? Então, eu tive o zelo suficiente pra ter fé no que eu escrevi, pra valorizar a qualidade do esforço do meu trabalho, sabe? E eu sei que eu não me acho foda nem nada assim, eu tenho várias das minhas inseguranças, mas, assim, eu acho que quando a gente tá nesse meio de internet, que é uma merda, porque é a internet... E a internet, assim, é uma via pra trazer as piores pessoas possíveis concentradas. Não que eu seja imune à crítica de jeito nenhum, mas se eu vou receber um monte de hate, de um monte de gente que tá lá nesse culto a Zack Snyder, que na verdade nem é só sobre gostar de Zack Snyder, porque se você gosta de Zack Snyder, tudo bem, porque é só porra de um diretor que faz filmes, que é normal, mas especificamente nesse formato que se tornou na internet online. Esse culto Zack Snyder, que é claramente um movimento reacionário disfarçado de conversa sobre filme de super-herói. Aí um monte de gente vai chegar lá e vai começar a me xingar de viado nos comentários do Twitter, só porque eu fiz um vídeo apontando as políticas ultraconservadoras reacionárias de caralho de 300. De verdade,
Eu tenho minhas inseguranças e tudo mais, mas eu preciso me valorizar um pouco. Eu não posso deixar algo nesse nível me afetar. Porque, obviamente, eu preciso manter minha cabeça centrada, eu não posso ficar me achando demais ou perder a noção da realidade. Mas justamente por isso, eu preciso saber que essas massas de gente assim, que aparece dessa forma, com esses comentários, eu penso, não é que eu penso demais de mim, mas eu penso de menos deles. É um monte de submediocridade disfarçada de ser humano que tá se juntando, porque tem muitos deles, pra conseguir alguma força, algum apoio. E às vezes conseguem porque tem muita gente merda assim. Quer dizer, porque um merda sozinho não vai conseguir fazer nada, porque ele é um merda. 1 milhão de merdas unidos, realmente aí já é mais perigoso, mas é aquilo. Eu tenho que me valorizar, tenho que saber ter alguma noção do valor do meu trabalho, do meu valor como pessoa, e sabe, não que eu seja foda pra caralho, mas melhor que isso eu sou, sabe? E esse povo aí, no fim das contas, eu pensando, por mais que às vezes o mundo seja uma merda, você fique muito desesperado pensando no quão terrível parece o futuro, essa galera é um monte de dinossauro. É um monte de dinossauro olhando pra cima, vendo o meteoro vindo. E eles estão fazendo um chilique porque eles sabem que eles estão prestes a ser extintos. Então é isso, às vezes eu até penso, se eu fosse ser uma pessoa muito mau caráter e muito sem escrúpulos, eu poderia estar fazendo um monte de vídeo no canal agora, reclamando de lacração e merdas assim, falando de cultura woke. Seria view muito de graça, eu estaria ganhando dinheiro fácil assim. Mas olha, eu preciso me valorizar, não só porque eu não teria estômago pra fazer isso, mas sinceramente, eu sei, eu não sou um idiota. Quem fica falando de cultura woke, essas coisas, ou é um completo idiota, ou é alguém que tá ganhando dinheiro em cima de completos idiotas. É um ou outro, não tem meio termo. Eu sei que esse é um negócio que daqui a uns anos vai ter morrido, vai todo mundo lembrar desse fenômeno de gente, de presidentes falando de cultura woke com uma vergonha inacreditável, com um grande absurdo que isso é, e como grande movimento reacionário, retrógrada, imbecil que isso é. Eu não quero daqui a sei lá quantos anos, que alguém possa voltar no passado, voltar pra esses vídeos que estão aqui, e ver que eu tava lá tentando ganhar dinheiro em cima de idiota falando de cultura woke, sabe? Tentando ganhar dinheiro em cima desse tipo de gente. Então eu quero pelo menos manter, sabe? Que saibam que nessa época, nesse momento imbecil onde vivemos no mundo, eu escolhi não ficar do lado dos imbecis. Então eu acho que é isso. Não é nada demais, eu não acho que seja uma grande resiliência da minha parte. Eu acho que é só alguma visão pro futuro e um pouquinho, um mínimo de escrúpulos. Lantejoulas Abomináveis pergunta: Oi John, qual é o seu livro favorito de desventuras em série? Então, quando eu era criança e eu tava lendo Desventuras em Série pela primeira vez, meu favorito era o 4, que era o da Serraria Baixa Astral. Porque, eu não sei, tudo como uma aventura absurda de humor negro e tudo mais era muito divertido. A serraria, os personagens, o senhor que tinha a cara toda coberta pela fumaça de charuto, especialmente o fato que o Klaus, ele passava metade do livro meio que hipnotizado, e eu quando era criança, eu sempre amava plot de personagem hipnotizado ou tendo a mente controlada. Eu achava muito, eu não sei, capturava muito minha imaginação, ficava sempre muito caralho. Então esse plot point sozinho já fazia ser meu favorito quando eu era criança. Mas no geral, quando eu vou envelhecendo, meu favorito, eu gosto muito mais do final, sabe? Tipo, o último livro, especialmente o fim, que, porra, é um livro filho da puta pra criança, porque ele ri na cara da criança, não te responde nada, joga um monte de temática e aí alusão bíblica, simbólica pra cima de você, e joga as crianças nessa história infantil, basicamente nesse final tão aberto, onde você não sabe se ninguém sobreviveu ou se rolou até um apocalipse no mundo, sabe? Você não sabe se tem um monstro gigante debaixo d'água que representa a morte ou não, se os Baudelaire sobreviveram ou não. É tipo um tapa na sua cara. Mas hoje, quando você lê mais velho, você pensa, porra, foda, o maluco Daniel Handler sabia muito o que tava fazendo e me preparou emocionalmente pra, sei lá, outras coisas que não são tão fechadas assim, que deixam as coisas em abertas pra interpretação, onde as coisas são muito mais lúdicas e muito mais soltas e menos concretas, sei lá. Pô, me preparou, eu acho que ler Desventuras em Série quando eu era criança, esse final especialmente, me preparou pra, tipo, David Lynch anos depois, sabe? Pra Twin Peaks
Então eu acho que hoje em dia o último livro é meu favorito. O cara descolado pergunta: o que você acha do musical do Homem-Aranha? Sei que tem umas partes esquisitas, mas particularmente eu adoro. Gente, o musical do Homem-Aranha é um negócio muito doido. Primeiro que tem duas versões, né? Tem a versão que acabou indo pra Broadway mesmo, finalizada, e a versão anterior, que é mais esquisita ainda, tem a Deus Aranha dos Caralhos das Quatro. E você bem que consegue achar um pouco das duas em bootleg, né? Que é aquela qualidade, bootleg não é grande coisa, mas é um negócio camp muito doido, muito estranho, não é um bom musical no fim das contas, deixa as coisas pra se divertir pelo quão esquisito ele é. Eu fico um pouco frustrado porque, de verdade, eu queria que fizessem mais, assim, musicais de super-heróis levados a sério, sabe? Tem uns que são, tipo, por exemplo, o Star Kid, aquele canal que fez lá o musical do Harry Potter Musical, ele faz vários musicais. Ele tem um do Batman, que é o Holy Musical Batman, que é muito engraçado, é muito legal, recomendo muito, tá todo no YouTube, mas é um musical que ele é mais comédia, ele é uma grande paródia do Batman. Por exemplo, porra, eu acho que se tivesse fazer, tipo, um musical sério, leva a sério o conceito de fazer um musical do Batman, o que seja, teria muito a ver, porque eu acho que o super-herói tem muito a ver com esse melodrama da Broadway, do musical, encaixaria demais, sabe? E aí meio que o Homem-Aranha tenta fazer isso, mas nossa, eu acho que é tão intuitivo fazer um musical do Homem-Aranha, encaixaria tão bem, mas eu sinto que as pessoas estavam fazendo meio que não manjam porra nenhuma do Homem-Aranha, sabe? São pessoas que não são particularmente fãs do Homem-Aranha, no máximo eu sinto que, sei lá, elas assistiram os filmes do Sam Raimi e ainda assim assistiram mais ou menos, tem vagas lembranças e foi fazer o musical do jeito que queria. E aí eu acho que meio que acaba não funcionando o musical. Você queria muito engraçado, deu um monte de treta, teve os atores lá que caíam pendurados no negócio, um monte de acidente. Tem o Duende Verde lá que parece que saiu do Batman do Joel Schumacher, eu acho muito engraçado, cantando a música lá do Freaks Like Me. Não acho um bom musical no geral, mas dá muito pra se divertir com ele, especialmente quando você tá nessa onda de, porra, deixa eu ver os grandes momentos bizarros do Homem-Aranha na cultura pop, sabe? Soft Guri pergunta: quais são as suas expectativas pra Vingadores de Guerras Secretas? Atualmente, eu tô num momento onde eu não tô tentando não ficar muito no bonde do hate do MCU, porque eu sinto que é um negócio que já tá começando a ficar meio performático. Não que obviamente eu tenha muita crítica legítima que você possa fazer ao MCU, mas especialmente nesse meio, tipo, sou eu, um jovem cinéfilozinho no Twitter, no Letterboxd ou qualquer rede social. Eu tenho que provar que eu sou um cinéfilozinho sério e muito digno. Fala mal da MCU, mesmo quando o assunto nem tem nada a ver com o MCU, essa coisa tá ficando muito cansativa. Porque assim, eu sei que culturalmente a guerra contra o MCU está perdida, porque tem, sei lá, umas 2 gerações já de pessoas que cresceram na base do MCU. Então, no segundo que o MCU morrer, se o MCU morrer, vai demorar mais 3 segundos pro MCU ser a coisa mais nostálgica e querida do mundo. Ao ponto que eu acho que, tipo, se esforçar muito pra falar do MCU vai envelhecer tão bem quanto aquelas críticas dos anos 80 falando mal do Império Contra-Ataca, sabe? Mas dito isso, eu não estou conseguindo achar forças dentro de mim pra ficar empolgado com Guerras Secretas. Primeiro, assim, no ponto de vista muito básico da coisa... Filhos da puta, uma das coisas que eu mais queria ver era o Doutor Destino bem feito, e aí pegar a porra do Robert Downey Jr., uma ideia completamente bizonha, onde que cheira tanto a desespero e você gasta tanto dinheiro em cima disso. Eu sinto, no geral, eu não tô, sabe, interessado nesse conceito de, olha só quanto personagem vai aparecer nesse filme, olha que crossover, os personagens dos X-Men da Fox e o caralho a 4. Eu não sei, eu sinto que eles estão muito desesperados de tentar fazer um novo Ultimato. Nessa última fase da Marvel, do MCU, onde eles tiveram um monte de imprevisto, onde eles tiveram que lidar com pandemia, tiveram que lidar com, sabe, Chadwick Boseman morrendo, com o maluco lá que faz o Kang, que é ser o vilão principal deles, sendo excluído porque ele foi preso, onde tiveram que lidar com o fato que o público meio que não tá tão interessado assim com essa parada de multiverso quanto a Marvel achou que eles estariam, sabe? Mas ao mesmo tempo, vendo, sei lá, que Deadpool e Wolverine fez dinheiro, Homem-Aranha No Way Home fez dinheiro, então a gente vai ter que fazer isso. Mas não sei, eu sinto que pode ser um negócio meio decisivo, pode ser uma grande bomba relógio, pode ser um momento decisivo pro MCU, onde o MCU pode não morrer, mas dar uma enterrada por um tempo, sabe? Ou pode ser um grande sucesso e eu não sei de nada, pode fazer 3 bilhões de dólares, eu não sei. Mas pessoalmente também eu tô broxado, tô exausto com essa conversa, sabe? Eu acho que o
o jeito que eles estão levando de querer focar demais em fanservice, o jeito que eles estão tomando o caminho mais besta possível e lógica de quadrinhos pra inserir X-Men e Quarteto Fantástico no MCU, e essa porra desse desespero aí de Robert Downey Jr. e Doutor Destino. Enfim, não tô conseguindo ficar empolgado com o filme, mesmo não tô querendo ficar ser do time, tipo, olha só como eu odeio o MCU. Mas é isso. Sarge pergunta: me recomenda uma história fechada do Homem-Aranha, tipo Homem-Aranha Azul, Última Caçada de Kraven, que poucas pessoas falam, se bem que isso não foi uma pergunta, então já bebeu água hoje? Deixa eu pensar aqui. Pô, um exemplo de história que eu penso, que chama muita atenção quando eu descobri, uma história que ninguém fala sobre, mas eu descobri lendo Homem-Aranha tudo na ordem, é uma história que foi publicada nos anos 80, foi escrita pela Innocente e chama Life in the Mad Dog Ward. É o nome dela em inglês, não sei se é publicada em português, mas é uma história onde o Peter Parker é capturado e é mandado pra um sanatório. E a história é uma dessas grandes vibes, assim, luta anti-manicomial, sabe? Essa história sobre como o manicômio é uma coisa horrível, péssima e tem que acabar com essa merda. E ela é desenhada toda uma vibe quase meio Bill Sienkiewicz. Não é o Bill Sienkiewicz desenhando, mas alguém parecido, sabe? Não é a história mais Homem-Aranha core do mundo, porque ela é muito diferente. Ela é meio de terror, mas ela é bem interessante. Uma dessas histórias dos anos 80 que passa batido e é uma dessas coisas que você tá muito esperando pra ser redescoberta, sabe? Outra história nos anos 90, essa do DeMatteis, o J.M. DeMatteis, que ele colocou o Ratos, né, como um vilão na Última Caçada de Kraven, e aí ele colocou ele como vilão também secundário nas histórias lá do Harry Osborn, quando ele volta a ser o Duende Verde. E aí ele faz essa história que chama Death of Vermin, que é a morte do Ratos, que eu acho ela muito, muito boa. Que ela meio que conclui essa história do Ratos. O nome parece um spoiler, mas não é. E eu não sei, trata muito bem o personagem dele, trata muito bem o Homem-Aranha, trata muito bem outra personagem que é a Doutora Kafka, que é uma personagem muito interessante dos anos 90 dessa época. E é uma dessas histórias também bem pesadas, bem densas, que é muito boa. A fase do DeMatteis nos anos 90 é bem subestimada. Pelo menos antes de começar a saga do clone. Aí meio que descaralhou tudo porque é a saga do clone. Mas antes disso, é coisa boa. Coisa bem boa. Bem deprê, mas bem boa. Pandemos pergunta: nessa onda de remakes, se você pudesse refazer uma obra, filme ou série, qual seria? Pô, eu até penso bastante nisso. Eu adoro meio que viajar, pensar como seria se eu fosse um produtor ou diretor, que seja de renome. E às vezes eu me pego, eu vejo alguns filmes que eu penso que, poxa, teria potencial ter um remake. Especialmente filmes que eu acho que não necessariamente funcionam tanto assim. Por exemplo, outro dia eu assisti esse filme que chama Cat Ballou, que é um filme bem interessante, é uma comédia de faroeste dos anos 60, estrelando a Jane Fonda, como essa mulher aí no Velho Oeste, que o pai dela é assassinado, e ela decide que ela vai virar uma ladra, e ela vai querer vingar o pai dela, e aí tem vários amigos esquisitos dela, e muito doidos, e muita comédia, e aí tem esse negócio que você tem os narradores do filme, esses dois caras com violão que vão cantando a história enquanto vai rolando. Um deles, inclusive, é o Nat King Cole, que sabe, bem famoso, o cara que cantou Unforgettable, várias músicas famosas dos anos 40, 50. Só que assim, tem muita coisa interessante no filme, só que ele meio que falta foco, falta estrutura, falta muita coisa pra fazer o filme realmente clicar pra mim. Por mais que seja um filme que muita gente tenha carinho, e esse é um filme que eu penso, putz, daria um excelente remake. Ou às vezes algumas coisas que são meio que antigas e meio esquecidas, que eu acho que daria pra ser resgatado. Por exemplo, eu penso às vezes, tem um filme dos anos 30 que eu gosto muito, chama The Thin Man, que é uma comédia de mistério, de detetive, que é uma adaptação de um livro do Dashiell Hammett, se não me engano, que rendeu toda uma franquia sobre esse casal, que é o Nick e Nora. Eles são casados, o Nick, ele era tipo ex-chefe de polícia, e assim, o filme, ele tem toda essa vibe meio filme pré-código. Tem duas coisas, ele é um filme pré-código do Código Reis de Hollywood, então ele tem muito mais coisas mais amorais, politicamente incorretas do que teria na Hollywood clássica anos depois. E ele é um filme que tinha sido feito muito pouco depois do fim da Lei Seca. Então os personagens estão enchendo a cara o filme todo. Esse é um filme, muito um filme de alcoolismo. Mas ele é muito engraçado, os personagens da Nick e da Nora são muito carismáticos, eles estão lá pra resolver casos porque eles se divertem muito com isso, resolvendo assassinatos. Aí teve umas 4 continuações, e ainda por cima eles têm um cachorro que é muito foda, porque tudo é melhor com cachorro, sabe? Aí eu pensei, pô, os personagens são tão bons e tão carismáticos,
daria uma excelente, sabe, um reboot, uma série de TV com atores certos, uma vibe meio retrô, seria excelente. Eu penso muito nisso. Eu não sei, então isso é só exemplos que vieram na minha cabeça agora, totalmente aleatórios. La Momanada pergunta: já jogou algum jogo da franquia Metal Gear? Se sim, qual o seu favorito? Eu adoro Metal Gear, é uma das minhas franquias favoritas. Eu sou uma bitch do Kojima. Só não sou necessariamente um grande fã do Phantom Pain, porque, assim, por mais que como a gameplay dele seja muito boa, como história, que é uma coisa que eu prezo muito em Metal Gear, eu não sei, eu acho muito decepcionante. Tem elementos muito interessantes, mas o jogo é claramente inacabado. E mesmo nas coisas que são acabadas, tem coisas lá que eu não gosto mesmo. Então o Phantom Pain é um jogo que me frustra um pouco. Mas assim, porra, Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 e ainda aquele lá, de PSP, o Peace Walker. Amo todos, fodas, maravilhosos, adoro. Preciso muito que alguém relance a porra do Metal Gear Solid 4, que tá preso no PlayStation 3. E meu PS3 morreu, então eu preciso que alguém faça alguma coisa a respeito disso logo. Konami, sua filha da puta. Dito isso, vou ser completamente óbvio. Meu favorito é o Snake Eater, é o 3. Eu acho o Snake Eater fantástico. Eu sei que o 2 tá ganhando muita popularidade, porque ele é muito doido, tem temas muito pertinentes e tal. Mas, assim, o 3 é perfeito. Eu adoro o 3, eu adoro... Pô, o 3 ele já é um jogo meio temático de James Bond, sabe? Só nisso ele já me venceu, ele já me comprou muito. E a história é incrível, é tão boa, é tão satisfatório. Que final, quantos momentos incríveis nesse jogo. Infelizmente eu tô com muito medo que mais pra frente nesse ano eu vou ser um otário, e eu vou gastar uma quantia obscena de dinheiro pra comprar o remake de Snake Eater. Infelizmente, eu não queria, mas provavelmente eu vou. Então é isso. Lopes pergunta: gosta dos filmes do Justiceiro? Pô, assim, a resposta é que sim. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum dos filmes. Nenhum dos filmes é um filmaço nem nada, mas todos eles me entretêm de alguma forma diferente, sabe? O primeiro lá, o do Dolph Lundgren, me entretém por ser o autêntico filme de ação de baixo orçamento dos anos 80, o lugar perfeito pro Justiceiro. Então tem um negócio muito autêntico em ver ele. Mesmo que ele não seja naquela época de filmes, eles meio que não se esforçam muito pra ser fiéis nem em coisas muito básicas, mas tudo bem. O filme de 2004 do Thomas Jane, que é um filme de ação, de vingança bem basicão, que me diverte bastante. Eu gosto muito do Thomas Jane no papel, tadinho. Eu sei que ele sempre quis muito fazer funcionar e ir mais além no papel do Justiceiro. Ele fez até fan-filme depois com o Justiceiro. Ele dublou o Justiceiro no videogame de PS2 do Justiceiro, que eu acho que é a melhor adaptação do Justiceiro de todas, o videogame. O John Travolta de vilão, que é muito engraçado. Meio que perde o impacto quando o conceito do filme é que ele tá simplesmente querendo matar os caras que mataram a família dele e não só todo o crime organizado no geral. Isso meio que perde o impacto do personagem. E torna um filme meio genérico, né? Mas ele me diverte bastante. E aí o outro filme do Justiceiro, que é o Justiceiro Zona de Guerra, que inclusive tem o saudoso, se não me engano, é Ray Winstone, né? Que era o Tito Spulo da série Roma, da HBO. Fez vários papéis, morreu recentemente. Foi muito, acho uma tristeza, porque ele tava jovem ainda. Mas enfim, é um filme que ele não chega a funcionar no geral, mas eu acho que ele tem uma certa visão, que é um dos poucos filmes que tenta realmente incorporar o senso de humor negro que você tinha no Justiceiro do Garth Ennis, por exemplo, sabe? É um filme que tem uma noção que ele tá fazendo um grande filme de exploitation que beira na comédia às vezes. Eu acho que isso é uma visão importante até em fazer filme do Justiceiro. Eu sinto que se esse fosse um filme feito, talvez, alguns anos depois, quando já tinha de referência coisas tipo John Wick, esses filmes de ação atualmente, pô, daria pra fazer um negócio muito foda. Eu acho que seria o caminho ideal pro Justiceiro. Sabe que eu gosto bastante eu gosto muito da atuação do John Bertal na Netflix fazendo o Justiceiro, o Frank Castle, só que eu não sei, eu ainda acho que o take dele no Frank Castle é meio que humanizado demais. Eu acho que isso é um erro, porque eu acho que até uma parte do brilhantismo do Justiceiro da época Justiceiro Max, dos anos 2000, essas coisas, é que eles se recusam a humanizar o Frank Castle. O Frank Castle é olhar na alma de alguém que se jogou tanto pra vingança como um único objetivo de vida, e que provavelmente já era uma pessoa quebrada desde muito antes da família dele morrer, que você olha e é um poço.
não tem mais alma lá. É só a casca vazia de uma pessoa que não tem mais nada na vida exceto matar criminosos. Eu acho isso perturbador e fascinante. Olá galera, venho aqui diretamente do futuro com uma mensagem para vocês. Eu tava aqui editando esse vídeo que vocês estão vendo no momento e eu percebi que ele já tinha passado de 1 hora de duração e eu não tinha chegado, na real, nem na metade de todas as perguntas que eu já tinha respondido. Então eu achei que seria saudável se eu encerrasse o vídeo por aqui e continuasse numa parte 2 no futuro próximo, respondendo o resto das perguntas. Eu sei que algumas pessoas podem ficar um pouquinho preocupadas com isso, porque já ocorreu no passado de eu falar que eu vou continuar respondendo as perguntas de uma parte 2 do vídeo, e aí eu me enrolo todo e nunca sai a parte 2. Mas isso não vai acontecer dessa vez, primeiramente pelo motivo muito simples de que eu já gravei todas as respostas. Eu passei um dia inteiro, horas e horas, só respondendo as perguntas de vocês. Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então muito em breve vocês vão ter a parte 2 de eu respondendo mais perguntas que vocês me fizeram no Twitter e no Blue Sky, sem falar nos outros vídeos que eu tô trabalhando. E por enquanto é isso, galera. Um glorioso, erótico e molhado beijo na nádega de vocês e até a próxima. Tchau.